Na manhã de hoje eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo 125. E eu quero pensar com você na manhã de hoje como que nós podemos encontrar segurança em dias inseguros. Dias como estes que estamos vivendo, dias que vamos viver no futuro, dias que vivemos no passado. Todos nós temos que lidar de tempo em tempo com períodos de insegurança, com momentos de instabilidades. E eu quero mostrar para vocês como o povo de Israel lidava com a instabilidade a partir do Salmo 125. Vamos ler juntos? Você pode acompanhar pela tela, você pode abrir a sua Bíblia, você pode acessar o seu celular, você pode fazer como for melhor para você nesse tempo, mas acompanhe a leitura comigo. O texto diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Olha como o salmista termina: haja paz em Israel. Eu sei que na minha história, na minha experiência de vida, nas situações em que eu provo, pelas circunstâncias em que eu passo ou que eu já passei em toda a minha vida, eu percebo que tem 3 fatores que impedem muito de eu encontrar estabilidade mesmo no mundo instável ou mesmo em dias instáveis. A primeira coisa que eu percebo é que muitas vezes um coração dividido, ele nos priva de viver a estabilidade. Sabe aquela coisa de muitas vezes eu estar trabalhando numa empresa, mas querendo estar em outra? Sabe, muitas vezes eu desenvolvendo uma atividade profissional, mas querendo, na verdade, alcançar outro nível, mas não trabalho por isso, mas simplesmente fico aqui pensando como seria bom estar lá. Fico simplesmente aqui sentindo como eu gostaria de estar lá. Sabe essa coisa de coração dividido que muitas vezes nós nos encontramos? Isso traz muita instabilidade para nós. Às vezes é um relacionamento, né? Nós estamos num relacionamento e estamos com o coração dividido. Às vezes é na maneira como educamos os nossos filhos, estamos fazendo uma coisa, mas gostaríamos de fazer outra. Estamos dando algo que é possível nesse momento, e é o nosso melhor, mas gostaríamos de dar outra. Às vezes, né, são as questões relacionadas aos nossos anseios, aos nossos desejos, né? Eu tenho algo, mas gostaria de ter outro. E aí a gente fica com esse coração dividido. Coração dividido é muito ruim para o encontro da estabilidade ou para o momento estável das nossas vidas. Uma outra percepção que eu tenho, isso eu falando de mim, na minha experiência vivencial da vida, é decisões adiadas. Sabe quando você demora para tomar uma decisão? Muitas vezes é fruto desse coração dividido. Você está com o coração dividido, você não sabe o que decidir. Muitas vezes é fruto da insegurança, que talvez seja causada pelo coração dividido ou não. Nós estamos inseguros, eu preciso tomar uma decisão importante. Eu não sei que caminho trilhar, eu não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou reto, se eu fico parado e não faço nada. Porque a decisão adiada muitas vezes também causa em mim instabilidade. E todos nós já sabemos que diariamente nós precisamos tomar decisões, e é interessante porque até mesmo nós decidimos não decidir. Toda vez que decidimos não decidir, isso traz também paz para o nosso coração. Quantas vezes, por não saber o que fazer, por não saber qual caminho trilhar, por entender que é melhor ficar parado, então eu tiro toda a ansiedade do meu coração e tiro toda a instabilidade do momento, dizendo: bom, nesse momento eu não vou decidir nada, vou aguardar novos fatos, vou orar mais, vou esperar por novas mudanças e nuances da vida
para que eu possa tomar a decisão. Então, decisão adiada é um solo fértil para a instabilidade. Coração dividido é um solo fértil para a instabilidade. E outro aspecto que a gente percebe, e eu percebo no meu caso, né? E quando eu vivo instabilidade, terceiro ponto que eu percebo na minha vida é a questão da coragem. Porque muitas vezes nós estamos com o coração dividido, mas sabemos qual é o melhor caminho a tomar. Sabemos que neste momento o que temos, o que fazemos, aonde estamos, é o melhor de Deus para nós e a melhor situação para nós. E aí eu preciso ter coragem para trabalhar fatores diferentes e assim tentar mudar a minha realidade. Então, solo fértil para instabilidade é coração dividido, solo fértil para instabilidade muitas vezes, né, uma decisão adiada ou muitas vezes a falta de coragem, porque sabemos o que temos que fazer. Eu sei qual é a decisão que eu tenho que tomar para uma realidade ser transformada, mas me falta coragem. Por isso, quando nós olhamos para o Salmo 125, nós precisamos talvez colocar um elemento novo para trazer estabilidade para as nossas vidas. Você pode encontrar estabilidade nos seus dias se livrando do coração dividido. Você pode encontrar estabilidade para os seus dias tomando decisões em momento certo, ágeis. Não precipitadamente, mas rápida, ágeis. Às vezes as decisões precisam ser ágeis. As coisas estão acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. Antes de começar o culto, o nosso Guilherme sentiu dor nos rins. Ele teve uma crise renal, aí está desconfortável e foi embora. Nós temos o Maurício, que cuida do áudio, que está em viagem. E aí a gente olha para isso e fala assim, e agora? Estamos a voo cego aqui. Então o Joel tem que sair daqui, correr para lá, e às vezes a gente fica em voo cego. Antes de começar o culto, eu já mandei mensagem para algumas pessoas porque eu tenho que tomar decisões rápidas, porque o culto da noite chega. Não espera, e eu preciso já andar na frente. Decisões rápidas, precisamos ser ágeis muitas vezes, não precipitados. Às vezes a precipitação provoca solo instável. Mas sabemos o que tem que tomar decisão, sabemos o que fazer. Precisamos de coragem para fazer muitas vezes. Mas, acima de tudo isso que está muito ligado à nossa humanidade, nós temos um elemento novo que eu quero apresentar a vocês na manhã de hoje. O Salmo 125 compõe aquele números de salmos, que vai do 120 até o 134, dos salmos chamados de peregrinação. Quando você abre a sua Bíblia, o que está debaixo aí do Salmo 125? Está lá, Salmo 125. O que está embaixo? Qual é a letrinha que está embaixo? No meu está assim, cântico de peregrinação. Os salmos de peregrinação. Por que peregrinação? Porque eram os salmos que os judeus cantavam quando eles se dirigiam a Jerusalém nas 3 ocasiões das festas anuais. Então, os judeus iam até Jerusalém, eles teriam que subir, por isso também alguns estão dizendo aí salmos dos degraus. Na sua Bíblia está degraus. Por quê? Porque Jerusalém ficava no alto, era necessário subir a Jerusalém, E ali então era a ideia dos degraus. Os judeus, ao chegar ou a caminho ou em peregrinação até Jerusalém, do ponto em que eles estivessem, para as festas anuais, eles iam cantando esses salmos, eles iam recitando esses salmos. E o Salmo 125 é um destes, que enquanto eles caminhavam até Jerusalém, eles iam cantando. Olha a canção deles, Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. E aí eles vão cantando. Nós não sabemos quem escreveu o Salmo 125, não sabemos quem foi que Deus inspirou para que o Salmo 125 pudesse ser composto e escrito. Mas sabemos um pouquinho do seu contexto histórico. Era momento de instabilidade para Israel. Por que nós podemos chegar a esta conclusão? Olha o que o versículo 3 diz. O cetro dos ímpios não prevalecerá. Você sabe, cetro,
Você conhece aquele instrumento ou aquele objeto que os reis manipulavam para determinar o seu poder, para determinar a sua ordem, muitas vezes para carimbar como um selo, né, as cartas que eram enviadas, e o rei não poderia voltar atrás, né? Existe um princípio jurídico que é esta eu vou dizer diferente porque eu não vou lembrar da palavra correta, mas o rei não poderia voltar atrás. O rei não poderia deixar de falar. Ele fala assim, ó, bom, eu estou mandando um decreto, está aqui o meu carimbo e mando o decreto. Daqui a pouco ele volta atrás e fala assim, não, eu me enganei, o decreto agora é outro e põe o carimbo, né? E não poderia acontecer isso. É um princípio jurídico, que agora me fugiu a palavra. Porém, o cetro era aquele que dava essa autoridade ao rei. O cetro era sinônimo de poder. O cetro era sinônimo de autoridade. E o texto está falando assim, o cetro dos ímpios não prevalecerá. O que nos dá a ideia que Israel estava neste momento sendo subjugado por uma nação inimiga. Sabe aquele momento em que Israel, e várias vezes Israel viveu essa situação de ser governado por um rei inimigo? Às vezes ele era governado por um rei judeu, mas ímpio, como por exemplo o rei Acabe, né? Puxa, não acabava o reino de Acabe, e como foi ruim o reino de Acabe. Mas, nesse caso, possivelmente, eram inimigos que estavam reinando e subjugando Israel. Porque o texto bíblico fala assim, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Israel estava dominado novamente. Israel estava sendo subjugado por uma nação inimiga. Possivelmente este é o contexto do Salmo 125. Possivelmente era esta instabilidade que o salmista e o povo de Israel estava vivendo. E quando eles estavam subindo a Jerusalém, então veio a canção no coração de alguém, inspirada por Deus. E eu fico imaginando, né, este povo que estava subindo até Jerusalém, que estava então indo até Jerusalém, pensando nessa situação, vivendo esta situação. Aí então começa a pensar na geografia de Israel e buscar estabilidade no Deus de Israel a partir da geografia de Israel. Então, sabe onde a gente pode encontrar estabilidade em tempos instáveis? No Deus que amamos e no Deus que servimos. Olha o que o texto bíblico diz. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Imagine o judeu, ele pensando na geografia de Israel, sabendo que Jerusalém estava construída numa planície e a região de Sião era tomada por montes. Por exemplo, tem o Monte Sião, que não é um monte imponente, que não é um monte muito grande, mas que dava a segurança para que na planície do Monte Sião, Jerusalém fosse erguida. Né? Sião foi a região que Davi tomou. O rei Davi conquistou. E quando o rei Davi conquista Sião, e esta região de Israel, de Israel, ele entende que ali, estrategicamente, militarmente, geograficamente e politicamente, era muito importante. Então ele manda construir ali a sua casa, ele manda ali construir o palácio, ele manda ali construir o templo de Jerusalém. Numa região estratégica, onde era abundância de água e de segurança, porque Sião era cercado de montes. Por exemplo, o Monte Sião, o Monte Moriá, o Monte das Oliveiras, tudo compunha Sião. E você vai perceber que a Bíblia ela vai falar sobre Sião durante muito tempo e em vários episódios, né? Até em Apocalipse há uma profecia sobre Sião. Quando João vê Jesus e o seu povo reunido em Sião, agora numa figura profética, né? Não o Sião geográfico, mas o Sião espiritual, porque em Sião representava para o povo de Israel a manifestação de Deus.
Era em Sião que Deus se manifestava. Era em Sião que Deus iria reunir o seu povo. Era em Sião que Deus ordenava a sua bênção. Era em Sião que Deus, então, governava Israel. Era de Sião que Davi conquistou muitas terras, muitos povos e muitas vitórias. Sião era estratégico, Sião era importante. Agora, veja que curioso, o salmista diz assim: são como o monte de Sião que não pode se abalar. Ele não se abala. O monte Sião não se abala. E isso é interessante nós pensarmos. Eu quero que você pense comigo o que o salmista tinha no coração. Ele está falando estabilidade, mesmo em tempos instáveis, é fruto da nossa confiança. Confiança no Senhor, que nos coloca numa condição de Sião. Quando eu confio no Senhor, eu sou como um monte inabalável. Eu sou como um monte seguro. Não é interessante? A chuva pode passar e o monte está lá. A engenharia pode construir estradas, em torno do monte ou até mesmo dentro do monte, mas o monte está lá. O terremoto pode destruir tudo que está em torno do monte, as casas, os prédios, as ruas e avenidas, mas o monte está lá. A neve pode cair e destruir toda uma cidade, mas o monte está lá, inabalável. O salmista compara aqueles que, no versículo 4 ele diz: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. O salmista trata estes do versículo 4 como pessoas inabaláveis, mesmo em tempo de insegurança, como resultado da confiança. Então, a primeira consequência de nós confiarmos em Deus é a segurança que temos. Agora, lembre-se, confiar em Deus, falei isto em algumas mensagens domingos atrás, trata sim da proporção do quanto conhecemos, mas é muito mais profundo do que isso. É interessante porque quando nós pensamos na nossa relação humana, a gente fala assim: eu confio no Guilherme Henrico que está aqui. Eu confio que ele vai fazer um bom trabalho, ele vai fazer o melhor enquadramento. Quando, o texto bíblico abaixar, ele vai me colocar numa posição diferente. Eu confio nele para aquilo que ele está fazendo aqui. Mas eu não confio no Guilherme em outras coisas, porque eu não o conheço. Eu não sei se ele é capaz, ou não sei se ele consegue. Eu confio em algumas pessoas para, por exemplo, abrir o meu coração e falar tudo que está aqui dentro, tudo que está me machucando, tudo que está me ferindo. Mas eu não confio em outras pessoas para fazer isso, porque eu não sei se isso vai fazer bem para elas ou não, eu não sei se ela vai conseguir guardar isso ou não, se ela vai me expor ou não, Eu confio em algumas pessoas para algumas coisas, e eu não confio em outras pessoas para outras coisas. Se eu tenho um problema jurídico, eu vou confiar esse problema jurídico a um bom advogado. Se eu tenho um problema de enfermidade, eu vou confiar a minha enfermidade a um bom médico. Veja que quando nós falamos que nós confiamos limitadamente o nosso coração às pessoas. Porque as pessoas são limitadas, elas não estão preparadas para ocupar todas as áreas das nossas vidas. Diferente de Deus. Quando o texto bíblico diz: aqueles que confiam não serão abalados, eles terão segurança, o salmista está dizendo: em Deus você pode confiar. Você pode confiar por aquilo que Ele já falou. Você pode confiar por aquilo que Ele já fez. Você pode confiar por causa das suas motivações. Você pode confiar por causa do seu poder. Você pode confiar por causa das suas intervenções, tanto no passado quanto no presente. Confiar em Deus significa, de fato, depositar todas as esferas, todas as áreas das nossas vidas ao cuidado dEle. Porque Ele continua sendo o médico dos médicos e Ele cura.
Ele continua sendo, o conselheiro fiel e ele sabe ouvir as nossas mazelas. Ele continua sendo o príncipe da paz, por isso eu posso confiar a ele a minha aflição e a minha instabilidade. Ele continua sendo o rei todo-poderoso, que não tem nada que seja impossível diante dos olhos dele, do poder dele. Quando o salmista diz aqueles que confiam no Senhor, ele estava falando a respeito daquilo que Deus já havia feito até aqui. Muitos dos textos bíblicos já haviam sido escritos. Os judeus já estavam manuseando os papiros e lendo muito da tradição oral e do poder de Deus. Quando o salmista diz, aqueles que confiam no Senhor, ele está falando, confiam naquilo que já foi escrito, confiam naquilo que já foi feito, confiam nas promessas que já foram deixadas. Consegue então transferir toda a insegurança da sua vida aos cuidados de Deus, sentindo-se assim seguros. A primeira promessa que Deus nos deixa como resultado da nossa confiança nele é a segurança que ele nos dá ou que ele coloca à nossa disposição. O salmista diz, eu estou seguro, porque eu sou como o monte Sião, que não se pode abalar. Ele sabia o que ele estava vendo, ele sabia o que ele já tinha visto, e ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia a importância de Sião para Israel. Ele sabia o valor que Davi tinha dado a Sião, construindo todo o poder econômico, todo o poder político, todo o poder militar em Sião e todo o poder religioso e espiritual em Sião. Sião era a referência do cuidado de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, da segurança que Deus nos oferece. Diante da instabilidade dos seus dias, se coloque diante de Deus e deixe Ele te tornar forte como um monte inabalável, forte como uma torre inabalável. Nesses dias, de preocupação com a mamãe, eu não consigo entender. Claro que eu entendo porque eu sei de onde vem, mas humanamente eu não consigo entender de onde vem tanta serenidade, de onde vem tanta paz, de onde vem tanta tranquilidade para manter-me seguro. Eu sei de onde vem. Eu consigo entender aqui, porque a palavra de Deus diz que assim o seria. Mas emocionalmente, eu fico me perguntando às vezes, será que eu estou muito insensível para com a vida? Será que eu estou muito frio para com a vida? Será que eu me tornei um homem frio, um homem insensível? Porque a gente queria, às vezes, entrar no quarto e se desesperar, e chorar, e gritar, e abrir a janela, e falar um monte de coisa. Mas sabe quando a palavra de Deus diz que a paz de Deus em Cristo Jesus excederia toda a compreensão, todo o entendimento, que já foi uma mensagem de domingos atrás também? Aquele que confia, e eu não sou melhor do que você, eu não me acho que confio como eu gostaria de confiar, é como o Monte Sião. Sente-se seguro, mesmo em território, em jornada, em estrada de insegurança. Mesmo quando olhamos para frente e não vemos perspectivas, a gente é como um monte Sião que não se abala. Deus quer trazer essa segurança para você na manhã desse domingo. Esta segurança, a despeito de toda a incerteza que está no entorno da sua vida, é que Ele quer colocar no seu coração na manhã de hoje. É como Ele quer povoar a sua mente na manhã de hoje. Confie. Confie totalmente. Confie no que Ele já fez. Confie no que Ele já falou. Confie, no que Ele já fez com outras pessoas. Volte à sua memória. Se apegue aos feitos de Deus. Se apegue aos feitos de Jesus. E entenda
que nele nós podemos e nele nós devemos confiar. Porque as motivações dele são perfeitas, são amorosas, são eternas. E nada pode nos tirar do caminho. O caminho de uma vida segura em Deus. Mas a segunda promessa está no versículo 2. De novo, novamente, aquele salmista, ele faz um apelo, à geografia de Israel. Novamente ele faz esse apelo. E ele diz assim, como os montes cercam Jerusalém. Sim, como o Monte Moriá, como o Monte das Oliveiras, como esses montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Sabe qual é a segunda promessa que nós temos quando nós depositamos a nossa confiança em Deus? É a certeza de que estamos protegidos. Não é a certeza de que seremos protegidos, é a certeza de que já estamos protegidos. Quando eu li esse texto e me lembrei da geografia e me coloquei na posição do salmista, indo até Jerusalém e olhando para Sião e vendo lá no planalto de Sião, do Monte Sião, Jerusalém, e olhando para o noroeste, olhando para o nordeste, olhando para o sul, Moriá, Monte das Oliveiras, o próprio Monte Sião e aquela região montanhosa, eu me lembrei da canção que entoamos aqui em nossa comunidade. O Senhor vai à minha frente, me cerca por trás e ordena aos teus anjos que livre-me do mal. Meu verdadeiro amigo é meu Jesus Senhor, o Rei dos exércitos, que continua tendo na palma das suas mãos o mundo e o controle sobre tudo e sobre todos. Quando o salmista diz, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, é assim que eu me sinto. Me sinto cercado pela graça de Deus, me sinto cercado pelo amor de Deus, me sinto cercado pelo cuidado de Deus. O texto bíblico não está dizendo que nós não passaríamos por momentos difíceis. O texto bíblico não está dizendo que eu não viveria momentos de aflições, que eu não viveria momentos de incerteza. O texto bíblico não está dizendo que porque Ele está nos cercando, eu tenho estabilidade no emprego, eu tenho estabilidade na saúde, eu tenho estabilidade nos relacionamentos. O texto bíblico não está falando nada disso. O texto bíblico não está falando que te protege para você não ser mandado embora, que te protege para você não ficar doente, que te protege para que os relacionamentos sejam todos saudáveis. O texto bíblico não está falando isso. Mas como nós já aprendemos, quando nós já aprendemos com o passado e com o Antigo Testamento, Deus tem nos livrado não da aflição, mas Deus continua nos protegendo durante a aflição. Enquanto estamos passando pela aflição, ali Ele nos cerca, porque Ele vai à minha frente, Ele ordena aos anjos que me livre do mal, Ele está atrás de mim, Ele continua sendo o meu amigo, Ele continua sendo o Senhor dos exércitos, Ele continua lutando em meu favor. Como eu gosto de pensar, o salmista, quem foi que escreveu, olhando para a geografia de Israel, de Jerusalém, e dizendo assim, vamos, não importa que hoje os inimigos estão prevalecendo sobre nós, não importa hoje que os inimigos estão sufocando-nos, eu me sinto cercado por Deus, eu me sinto protegido por Deus. A primeira promessa de segurança, quando nós confiamos a Ele os nossos dias incertos. Quando nós confiamos a Ele os nossos dias inseguros. A segunda promessa é de proteção. Assim o Senhor protege o seu povo. Eu não sinto que Ele vai me proteger amanhã. Eu já senti a proteção dEle ontem. E eu tenho certeza que hoje Ele está me protegendo. Ele está me protegendo. Quando eu olho para a experiência do salmista e quando eu olho para todo este ano,
Que ano difícil, que ano trabalhoso. Mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos este ano, mesmo com tantos motivos de oração para colocarmos diante de Deus, mesmo diante, das enfermidades que tivemos que administrar com a família Nova Jerusalém, mesmo diante dos momentos instáveis que tivemos que administrar em relacionamentos, mesmo diante de momentos instáveis que tivemos que administrar no que diz respeito à vida ministerial da igreja, os ministérios não conseguem voltar a todo vapor e não conseguem produzir a todo vapor. Mas em nenhum momento a gente pode dizer que não fomos protegidos por esse Deus. Ele continua nos protegendo. Ele continua nos guardando. E esse guardar produz a terceira promessa. Vamos lá ao versículo 3. Vamos pensar o versículo 3, o que ele significa. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. O que é que o salmista está dizendo? O que é que nesta peregrinação o povo de Israel está sentindo? O povo de Israel está sentindo nesta peregrinação que existe um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. Parece que o salmista, olhando para o seu momento, olhando, o povo de Israel, olhando para a sua situação de opressão do inimigo, de escravidão ou de domínio político do seu inimigo, é como se o salmista estivesse dizendo para mim esta semana, como se estivesse dizendo para você essa semana, ei, aguenta firme, vai passar. Porque o texto bíblico diz assim, o poder do rei ímpio, o poder da instabilidade, o poder da incerteza, o poder da luta, que é imposta sobre você, o poder da dor que é imposta sobre você, o poder da tristeza que hoje você está vivendo, o poder do medo que hoje te escraviza, o cetro dos ímpios não prevalecerá. O poder deste reino não prevalecerá. Como ele estivesse dizendo, o salmista estivesse dizendo, vai passar. Eu vejo Deus olhando para mim dizendo assim, aguenta firme aí. Daqui a pouco é só história para contar. Daqui a pouco é só experiência para poder ensinar. Daqui a pouco é só experiência para poder fortalecer outros. Ei, aguenta firme aí, vai passar. Porque o texto bíblico continua dizendo, se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. O que é que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo que muitas vezes, a carga que nós carregamos, a pressão que nós vivemos, ou em algumas situações, a dor que temos que administrar, elas podem ser capazes de nos levar para longe de Deus, para nos desviar do caminho, para nos desviar do foco da confiança que devemos depositar em Deus. Quantas histórias, quantas pessoas, quantos momentos você já pôde administrar na sua vida ou na vida de outro, de você conversar com alguém que está passando há um bom tempo por momentos de lutas, e essa pessoa diz, olha, sabe, esse negócio de orar, eu não confio mais na oração. Eu não creio mais na oração, porque eu oro e nada acontece. Sabe esse negócio de vida cristã, esse negócio de seguir Jesus, esse negócio de confiar em Deus, para mim não está dando certo. Porque eu estou há tanto tempo vivendo essa desilusão, eu estou há tanto tempo vivendo este problema, eu estou há tanto tempo vivendo esta dor, que eu não tenho mais esperança de que isso passe. E quantos vão se perdendo no caminho por causa da aflição? O salmista está dizendo assim, apesar da aflição, eu sei que vai passar. Porque o interesse de Deus não é para que você vá para longe dele. Esse nunca foi o interesse de Deus. O interesse de Deus não é para que você se esconda dele, que você fuja dele, mas muito pelo contrário. O interesse de Deus, até mesmo nas aflições das nossas vidas,
é para que você possa correr para os braços dele. Por isso o salmista diz: o cetro dos ímpios não prevalecerá. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Se assim fosse, não haveria mais justos sobre a terra. Não é interessante? Parece que o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus, no Novo Testamento, vai para a mesma direção. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim, que não veio sobre nós provação que não fosse humana, mas que Deus, da mesma maneira que permite a provação, Ele trabalha pelo escape, porque Ele não dá, ou Ele não permite que esteja sobre nossos ombros algo que seja maior do que possamos suportar. Que seja maior do que possamos suportar. O salmista está dizendo: aguenta firme aí, vai passar. O Deus de Sião é o Deus não apenas que nos traz segurança, não apenas que nos protege, mas é o Deus que produz libertação. É o Deus que produz escape. É o Deus que põe o fim à dor. É o Deus que põe o fim ao sofrimento. Quando nós vemos lá em Mateus, naquele texto que fala sobre o sermão das últimas coisas, o sermão profético dos últimos tempos, o Senhor Jesus diz assim, que na perseguição que viria no final dos tempos, ou na dor que viria, na atribulação que viria no final dos tempos, se Deus não abreviasse aqueles dias, até os escolhidos poderiam se perder. Então Deus abrevia o tempo da dor, Deus abrevia o tempo do sofrimento para preservação nossa, preservação da nossa fé, preservação do nosso relacionamento com Ele, preservação dos nossos dias com Ele. É como se Deus estivesse dizendo aqui, o salmista estivesse dizendo: ei, Deus sabe o momento certo. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Não se desespere, não se abale. Eu continuo te protegendo e no tempo oportuno eu vou tirar você dessa situação. Eu vou livrar você disto. Em tempos de incertezas, nós precisamos trazer refrigério para a nossa alma. Não dá para continuar vivendo em dias incertos, sufocados pela incerteza. Sufocados, pela insegurança do que vem pela frente. Sufocados, porque nós não conseguimos ver, solução para o dia de amanhã. No boletim médico de... Hoje é domingo, no boletim médico de ontem, o médico, então, o Dr. Fábio, alguém que a gente tem sido amigo, nós temos desenvolvido uma amizade. Pude conversar com ele até pessoalmente lá na UTI. O Dr. Fábio disse assim: Fernanda, o que mais me incomoda é que a mamãe empacou. Ela nem melhora e nem piora. Ela empacou. E eu disse: por que isso incomoda, doutor? Porque ele falou: com todas as medidas que nós estamos tomando, de cuidar da mamãe, ela tinha que dar alguma reação, algum sinal para nós, ou de que o tratamento não está dando certo, ou de que o tratamento está dando certo. Mas hoje o quadro dela empacou. Ela não vai nem para frente, nem para trás. Quando o Dr. Fábio disse isso, eu estava com a mensagem pronta. Eu estava com o Salmo 125 na mente. E eu disse então para o Dr. Fábio, não com essas palavras, mas com a ideia dessas palavras: Dr. Fábio, fique tranquilo. O cetro do ímpio não prevalecerá. Mas eu disse para o Dr. Fábio, fique tranquilo. Deus continua dizendo para mim
vai passar. Ela vai desempacar. Eu tenho o momento certo para isso. Eu tenho a hora certa para isso. Fique tranquilo, Dr. Fábio. Vai passar. Porque é isso que Deus tem dito para mim nesse momento. Porque Ele é o Deus que nos livra. Nos livra de continuar vivendo o mal. Ele não nos livra do mal, como nós dissemos na questão da proteção. Ele nos cerca. Isso não é blindagem contra momentos difíceis, mas é blindagem durante os momentos difíceis. E porque Ele me protege, Ele também já me promete que Ele me livra. Que Ele não tem prazer em me ver passando por um momento difícil. Ele não tem prazer em me ver desempregado. Ele não tem prazer em me ver doente. Ele não tem prazer em me ver preocupado com alguém que está doente. Ele não tem prazer em me ver preocupado com a igreja. Ele não tem prazer em me ver preocupado com o meu filho. Ele não tem prazer em me ver preocupado com a minha situação. Ele não tem prazer em me ver chorando pelos cantos. Ele não tem prazer em me ver com os olhos abatidos, com os olhos tristes. Ele não tem prazer em me ver com falta de apetite. Ele não tem prazer em me ver ansioso. Ele não tem prazer em me ver sofrendo. Ele não tem prazer nisto. Por isso ele diz, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dos justos. Calma. Vai passar. Eu vou tirar você desta situação. Eu vou tirar você desta circunstância. Mas tem o tempo certo. Tem o dia certo. Tem a hora certa, porque tem um propósito para se cumprir durante a peregrinação até Jerusalém. Na manhã de hoje, eu quero dizer que Deus continua convidando você a confiar nele. Deus continua chamando você a confiar nele. Eu sei, faz muito tempo talvez que você esteja na mesma situação, na mesma luta, na mesma adversidade. Eu sei, talvez faça muito tempo que você não vê uma cor nova no quadro da sua história. Eu sei que está tudo borrada a imagem da sua história. Mas Ele continua sendo o autor da sua história. Você é simplesmente um coautor. Ele continua escrevendo as páginas da sua vida. Confie nele e desfrute destas 3 promessas. A segurança, a proteção e o livramento. Diante disso, o salmista faz uma oração. E é a oração que eu quero fazer para você na manhã de hoje. O salmista faz a oração no versículo 4. E é a oração que eu quero fazer para você. Olha a oração do salmista. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Essa é a minha oração por você na manhã desse domingo. Para você que está lutando em confiar em Deus. Para você que tem sentido e desfrutado das promessas dele. Para você que está lutando em confiar nele, mas ainda não tem sentido estas promessas. É a minha oração para você na manhã de hoje. Senhor, trate com bondade o povo de Jerusalém. Trate com bondade a nossa família. Trate com bondade os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos primos. Trate com bondade. Porque eles estão lutando, Senhor, para fazer o bem. E eles estão lutando, Senhor, para ter um coração íntegro. Pai, trate com bondade a família Nova Jerusalém. Esta é a minha oração por você na manhã deste domingo.
e desejoso que você tenha dias seguros, ou que você tenha segurança diante de dias inseguros.